Estamos aqui ao som de Chopin. Interessante, né? Música clássica para dormir, para relaxar. Nada como uma boa música. Encerrando um domingo, fechando uma semana, já iniciando outra. Pois então, eu sou o Wellington Ramos, para quem não me conhece. Para quem conhece, o Wellington Ramos do mesmo jeito. Eu sou nascido em Belo Horizonte, dia 19 de junho de 1964. Quando eu estava para casar, eu fui pegar o batistério e aí eu vi que fui batizado em 25 de dezembro de 1964. Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Padre Luiz Lazarim, dos Orionitas, na região da Pampulha. Eu tenho uma lembrança vaga dos meus tempos de criança do Padre Nelson. Tinha um fusquinha creme. Sempre que eu ouvia, minha mãe conversava com ele algumas vezes. Eu olhava para ele e pensava comigo: um dia eu vou ser padre, igual esse homem. Ele tem um jeito de ser um padre tão bom. O dia que fui buscar o batistério para o casamento, estava o Padre Luiz Lazarim lá no pátio da paróquia, com um terço na mão, perto das 3 horas da tarde, rezando, e descobri que era um santo homem. Não resisti, aproximei dele e falei: olha, padre, olha aqui, o senhor me batizou dia 25 de dezembro de 64. O senhor me fez um filho de Deus, né? Através do batismo. Aí ele me abençoou e eu fui embora e deixei ele lá rezando o seu terço. Eu tenho batistério, tenho guardado comigo cópia. Agora peguei uma outra preciosidade para mostrar para vocês. Isso aqui é o original. Olha aqui, tá vendo? Mostrar aqui, tem aqui embaixo a data, um pouquinho manchado. Isso foi café que eu deixei entornar quando ainda não tinha colocado na moldura. E o que é que está aqui nisso que eu trago com muito carinho? Lembrança da primeira comunhão, Wellington Martins Ramos, feita na igreja de Santa Terezinha. É a igrejinha lá do bairro Paquetá, tem mais de 70 anos. Não é a matriz lá dentro do bairro. Dia 4 de dezembro de 1974. Depois veio uma outra preciosidade. O nome do bispo já está até apagado aqui, mas vou mostrar para vocês. Está aqui também no quadro, tá vendo que bacana? Ok. Depois eu vou colocar lá na página fotos, né? Para que vocês possam lá dar uma olhada. Isso aqui eu guardo com muito cuidado. Relíquia, minhas joias, lembrança de sacramento. Está escrito aqui assim: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Atos 8. Wellington Martins Ramos recebeu o sacramento do Crisma no dia 7 de junho de 1986, ministro Dom João Rezende Costa, na igreja de São João Batista, vigário Padre Pedro de Souza Pinto. Depois veio o sacramento do matrimônio. Esse também tem fotos, tem o álbum, tem o vídeo, muito bacana. 22 de dezembro de 2007, às 16 horas, paróquia de Santa Efigênia dos Militares. O assistente eclesiástico qualificado foi Padre Áureo, que assistiu ao meu casamento com Rosilene Rodrigues de Oliveira Ramos. Eita, gente boa! E essa semana, estou gravando esse vídeo em agosto, né? Depois de amanhã, no dia 4, a minha amada está completando mais um ano de vida, né? Está passando para 55 anos, 4 de agosto. Mas então, feitas essas apresentações, tem mais. Isso é importante dizer. Embora eu fui batizado nessa data, fiz a primeira Eucaristia nessa data, crisma, sacramento do matrimônio, houve um tempo em que eu não tinha aquela prática de fé como muitos dos católicos no Brasil. Eu era católico para efeito de estatística. Aparecia nas ocasiões como essas de sacramento, sétimo dia, casamento, mas confesso que não frequentava muito igreja. Eu comecei a frequentar a igreja no ano de 1985.
Eu fui à igreja de São João Batista no Salgado Filho, na missa de 7º dia do meu avô, Alípio Martins dos Reis, que faleceu, e aí eu fui lá para a missa de 7º dia. Lá o animador estava convidando ao fim da missa para uma preparação para o sacramento do Crisma. E ali eu me dei conta que já aos 21 anos eu ainda não havia sido crismado. E aí fiz a inscrição para poder participar do sacramento do Crisma. Logo descobri que na paróquia tinha também um grupo de jovens raízes, depois acabou vindo se tornar uma comunidade, e também um grupo de oração Divina Luz, se reunia às quintas-feiras à noite, e o grupo de jovens no sábado. Então eu ia na preparação do Crisma aos domingos, o grupo de jovens no sábado e o grupo de oração na quinta-feira. Ali em 1985 começa um divisor, né, na minha vida. Embora eu sempre fiquei aqui em Belo Horizonte, nunca saí daqui, quando eu fui para a igreja e decidi que precisava do sacramento do Crisma, que eu ainda não tinha, eu cheguei na igreja marcado por uma história de muita dor, que eu pretendo com muita tranquilidade, com muita calma, compartilhar com você durante esse mês de agosto do ano de 2020. E qual que é a finalidade dessa partilha? Primeiro, estreitar os laços das pessoas que me conhecem, que me veem, seja quando fui ministro da palavra durante 6 anos na igreja Nossa Senhora de Fátima e São Miguel, ali na região de Venda Nova, quando morava lá naquela região. Depois mudei de lá e atualmente na paróquia de Santa Lúcia, no bairro Ana Lúcia, eu estou ministro da Eucaristia e tenho a graça de coordená-los nesse período, né? Então, o meu objetivo é que as pessoas que me veem na igreja, seja aqui, seja na região de Venda Nova, seja lá na antiga capelinha de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Avaí, mesmo no Salgado Filho, Céu Azul, essas regiões por onde eu andei, eu tenho certeza que muitas pessoas me veem dentro da igreja, mas não sabem quase nada a respeito do Wellington. E aí, fazendo umas lives nesse período de pandemia, que as pessoas ficaram mais isoladas em casa ou distanciadas, né, nesse distanciamento social, as igrejas ficaram fechadas. Então, eu e a esposa Rosilene, rezando, né, veio no nosso coração uma moção de aproveitar desse tempo de pandemia e fazer da nossa casa uma igreja doméstica. E desde 9 de maio nós temos marcado o caminho. Nós vamos rezando às 15 horas, agora começamos a rezar às 18 horas no mês de agosto, e todas as noites, às 22 horas, ininterruptamente, nós temos nos colocado em oração com um grupo de pessoas que se identificaram e vão chegando e vão rezando, né? Alguns chegaram, já foram, outros chegaram e permaneceram, e outros ainda vão chegar. E aí, com isso, tendo pessoas dos diversos locais do país, né, algumas pessoas me pediram: ô Wellington, dá o seu testemunho, fala pra gente, queríamos conhecer um pouco mais você. E aí, eu confesso que já dei esse testemunho algumas vezes em igreja, alguns retiros, mas eu às vezes relutei em escrever um livro, como já pediram, até fazer um depoimento um pouco mais longo. Eu não sei se é falsa modéstia, eu não sei o que é, mas o fato é que eu sempre fui protelando. Mas hoje pela manhã, uma pessoa bateu na porta de casa para, de maneira gentil, trazer umas frutas para minha sogra, que ela colheu do sítio dela. Ela dizia para mim assim: olha, Wellington, essas orações que vocês têm feito na noite têm sido uma bênção na nossa família. Aí ela foi me falando, explicando o que está acontecendo na vida dos familiares dela. E aí eu pensei comigo, era a confirmação que eu precisava para partilhar um pouco da minha vida com as outras pessoas, para que os familiares, como o meu irmão Fernando, que não sabe muito da minha história, né? Eu tenho certeza que isso que eu estou dizendo aqui no início, na apresentação, ele não sabe, e na hora que ele for ver esse vídeo, ele vai saber, e possivelmente pode ser que tenha outras curiosidades que eu terei oportunidade de responder, não só a ele que é da família, mas também aquelas pessoas da igreja que me conhecem da igreja, mas sabe muito pouco a respeito do Wellington, né? Sabe das alegrias, das tristezas,
dos dilemas existenciais que todos nós temos, né? E aí eu acho interessante essa partilha porque é a oportunidade que eu tenho de deixar conhecido para as pessoas assim que já cruzaram a minha vida, que me amam, que gostam de mim, as que estão perto, as que estão distantes e até as que não gostam muito, as que querem me ver pelas costas, né? Que quem sabe assistindo o vídeo possa perceber que eu sou humano como qualquer pessoa, que choro, que rio, que tem alegria, que tem tristeza, que tem dias que eu estou muito bem, que tem dias que eu não estou bem, que eu tenho raiva como todas as pessoas, que às vezes eu fico irado como todas as pessoas, mas que eu também tenho um coração generoso como as pessoas, que eu também sei perdoar como as pessoas, ou seja, é gente como a gente. E que bom que a gente possa, entrelaçando as nossas vidas, deixar marcas na vida uns dos outros, de maneira muito positiva, né? Esse é o desejo que move o meu coração, que nesse tempo de isolamento social nós possamos ficar mais próximos, mais amigos, mais irmãos, conhecendo um pouco mais. Quando começamos a rezar aqui e estendemos a oração da nossa igreja doméstica através das lives para outras pessoas, isso motivou também a que outras pessoas criassem canais e fizessem as mesmas coisas, né? Eu sempre penso isso, aquilo de bom que a gente tem com a gente, que aconteceu na nossa vida, nós precisamos partilhar para que outras pessoas também sintam alcançadas, né, com a graça que Deus fez na nossa vida e, consequentemente, se abra a graça que Deus tenha para a vida delas também. Nós vamos aprendendo muito nessa dinâmica desses tempos, né? Eu, quando comecei a fazer essas lives, eu não sabia mexer no Instagram, transmissão ao vivo no Facebook também, de jeito maneira. O canal no YouTube tem tanto tempo que eu tenho. Fui lá hoje, fiz uma limpeza de uns vídeos antigos lá, mas que eu fiz meio sem sentido, para que a partir desse momento pudesse começar então uma história nova nesses tempos e que de alguma forma possa imprimir marcas e marcas positivas na vida das pessoas. Pois então, nesse primeiro vídeo eu quero deixar aqui essa breve apresentação de quem que é o Wellington Ramos. Eu desde muito cedo eu comecei a estudar e por contingência da vida também eu comecei a trabalhar. Eu nasci, como disse, na região da Pampulha, depois mudei para a região oeste ali, no bairro Marajó, num barracão de aluguel. Éramos eu, minha mãe e um irmão, esse irmão já falecido, Vladimir Martins Ramos, a gente conhecia ele como Toninho, né? Éramos os três naquele barracão de aluguel, ali perto da escola estadual Manuel Casa Santa, que foi o primeiro trabalho meu para ganhar algum dinheiro. Eu ganhei uma caixinha de Imbaré, eram uns doces, umas balinhas de chocolate retangulares, e ganhei do padrinho de batismo. E aí fui lá para a porta da escola para vender aquilo, até para ajudar a minha mãe nas necessidades que ela passava naquele tempo. E logo eu percebi que vendendo uma caixa eu conseguia comprar duas. E ali foi meu primeiro trabalho em frente àquela escola. Não sei precisar o ano. Eu sei que eu ainda não tinha 7 anos, porque eu não estudava. E eu comecei a estudar no tempo certo, né? Então devia ser 6 caminhando para 7 anos. Eu ficava em casa cuidando do Toninho, para minha mãe sair para trabalhar e pedir uma vizinha que nos olhasse, que corresse o olho na gente ali. Mas alguns momentos, quando a mãe estava em casa, eu ia na escola e vendia aquelas balas, então. Depois disso eu vendi limão, aí já mais para frente um pouquinho, né? De 6, 7 anos até 12, 13 anos, eu trabalhei basicamente de camelô. Eu vendi bala, eu vendi limão, eu vendi bilhete de loteria no centro da cidade de Belo Horizonte. Isso foi muito bom, que me fez conhecer o centro da cidade. Quando a minha mãe então foi arrumar o cabelo num salão, lá na região do Jardim América, ela encontrou com a esposa do seu Geraldo Genésio Teixeira, dono da Contabilidade Líder, e conversando com ela, falou assim: olha, meu marido está precisando de um office boy, né? Aquele garoto que faz os trabalhos de rua numa contabilidade. E aí então minha mãe disse que
estava precisando de arrumar um serviço para o filho dela, e aí eu fui lá com a mãe para conversar com o contador. Nos recebeu muito bem, mas quando olhou para mim, eu disse: olha, dona Erci, eu precisava de um menino mais encorpado, de alguém que conhecesse Belo Horizonte, né? Porque eu trabalho assim, tem muita coisa e tem que ir nas repartições no centro. Aí minha mãe olhou para ele e disse: seu Geraldo, não subestime meu filho. Pergunte para ele o que o senhor quiser saber a respeito do centro de Belo Horizonte. Se ele não souber, o senhor não precisa dar o trabalho para ele, não. E ele perguntou, respondi tudo. Conhecia bem o centro, como aqui a palma da mão. E no final ele olhou para mim surpreso: menino, mas como é que você tão novo já conhece Belo Horizonte dessa maneira? Ah, doutor, desde cedo que eu trabalho na rua vendendo as coisas, né? E aí eu acabei conhecendo a cidade dessa maneira. Então tive meu primeiro emprego de carteira assinada lá com 13 anos, 13 anos de idade, eu acho que foi essa data mesmo. Isso é fácil conferir, porque é só olhar na carteira profissional, tá lá o registro, né? E aí então, depois da carteira assinada, vieram uma série de outras coisas. Fui office boy, auxiliar administrativo. Depois eu trabalhei em banco eu terminei como chefe de expediente pouco antes de sair de banco. Fui vendedor de consórcio, fui cobrador também numa empresa de cobrança. Que mais? Fui microempresário do setor de construção civil com um compadre, Geraldo Silvino, que Deus o tenha de boa memória. Isso trabalhamos até o governo do Collor. Quando o dinheiro foi recolhido, ali então nós tivemos dificuldade, fechou a empresa, nós perdemos o emprego e muita gente também ficou desempregada, né? Depois enveredei pelos caminhos de mercearia, do ramo de confecção. Eu tive uma microempresa de mercearia e de confecção também. Depois fui trabalhar numa pizzaria lá no Padre Eustáquio, tempos bons. E aí, a partir de 1997, eu enveredei pelos caminhos da política em assessoria. Trabalhei na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, tive uma passagem pela Secretaria de Estado de Saúde no governo de Minas. Experiências todas essas riquíssimas, né? Estou dizendo isso para que você me conheça um pouco mais, né? Afinal de contas, são 56 anos, né? 56 anos dá quase 20 milhões de minutos em 500 mil horas. É uma trajetória bem longa, né? E nessa trajetória eu nasci, vivi, namorei, noivei, casei e, acima de tudo, posso dizer o seguinte: sou feliz, a despeito das vicissitudes, né, humanas que acontecem na vida de todas as pessoas. E sobre as tragédias, são cenas para o próximo capítulo, que é o vídeo que eu vou gravar na sequência, para que você possa conhecer um pouco mais. Até para que o vídeo não fique muito longo e você possa num dia assistir um, no outro dia assistir ao outro, e quem sabe ao término nós ficamos mais íntimos, ainda que pelas redes sociais, e eu tenha deixado marcas positivas na sua vida, né? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E finalizo esse vídeo com uma coisa que me ocorre agora. Veja bem, o sol está sempre brilhando em algum lugar. O fato de não o vermos não significa que ele não está lá. Eu não lhe prometi um mar de rosas, também há dias em que a chuva cai. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em tempo de pandemia. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: ânimo, coragem, vai passar, vai passar. Como dizia o Papa São João Paulo II, não tenham medo, não tenham medo. E eu acrescento: não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Levanta os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.